Oi pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast que tem como nome Transmissão 187, onde a nossa missão é levar até você o testemunho, aquilo que Deus faz na nossa vida, que nós somos o povo de Deus. E como os nossos convidados, deste episódio, nós temos aqui os nossos líderes da nossa rede de jovens, a PJ, os nossos líderes Jussara e Sileno. Muito estranho chamar eles assim, porque, segredinho, eles são os meus pais. Mas, além disso, são os líderes da nossa rede, né? E hoje nós vimos aqui ouvir um pouco do testemunho de vocês. É um prazer receber vocês aqui no nosso podcast, como se essa ideia não fosse de vocês também. Pode se apresentar, vamos lá, interagir comigo. Tá. Bem, né? Como você bem falou, né? Eu me chamo Sileno, né? E estamos aí nessa liderança dessa geração APJ, né? Onde Deus, né, nos direcionou a trabalhar, né, nessa geração. E é um desafio, né? Trabalhar com jovens, porque sabemos que jovens, eles cada dia eles se descobrem, né? E que ou não, nós como líderes nós temos que estar acompanhando eles, né? Acompanhando eles não só no raciocínio, né, mas como também, né, naquilo que eles buscam, né? Muitas vezes não somente na questão da vida espiritual, mas também na questão da vida profissional, né? Então nós estamos muito atentos nisso, né? Eu sou Jussara, tô nervosa, mas depois passa. E realmente é um desafio muito grande, né? Estar na liderança de jovens e adolescentes, né? De juventude, principalmente nesses tempos pós-pandêmicos, onde a dinâmica mudou muito, a dinâmica da igreja, a dinâmica da vida, né? Do jovem, das conexões, né, e da juventude, e realmente é um desafio totalmente novo, mas de crer que Deus está na direção. Então, vamos aqui começar do começo. Primeiramente, vocês não nasceram nessa igreja, vocês estavam aqui não tão recente, mas também não é desde sempre. Então, vocês vieram de uma igreja, e eu também vim, de uma igreja que tem uma cultura bem diferente, né? A gente veio de uma igreja batista tradicional. E como que foi mudar dessa denominação para onde nós estamos agora? Bem, na verdade, né, se nós formos assim escolher, eu creio que se fosse por nós, na verdade, termos escolhido, né, vir para essa igreja, acho que talvez nós não estaríamos aqui, né? Mas foi realmente o Senhor que nos direcionou para cá. Por quê? Porque nós nos mudamos, né, aqui para esse bairro, para esse conjunto aqui, né? E nós, quando chegamos aqui, nós procuramos, né, igrejas para congregar, né? Mas procuramos igrejas batistas, porque nós éramos batistas, né? Cultura batista, né? Mas o Senhor nos direcionou para cá, inclusive através, né, de você, que você era criança na época, né? E o Senhor usou, né, uma jovem também daqui dessa igreja, né, que hoje é uma jovem, né, mas também na época ela era uma criança também, né, quase adolescente, né? E convidou você para participar de uma célula, de crianças, se não me engano. Uhum. E é onde, né, você foi, participou, conheceu, né? E nós passávamos por essa casa e nós não víamos essa igreja. Nós passávamos por aqui e não víamos, né? E foi quando nós resolvemos vir visitar a igreja, inclusive, né? O culto começava às 18 horas, nós chegávamos às 19. Aí a gente olhava igual assim... começava lá na Batista. Aí nós chegávamos assim, puxa, mas acabou o culto. Aí é tão rápido o culto. Aí 19h30, gente. Nós chegávamos aqui às 19h30, 19 horas. Aí quando nós viemos descobrir, quase um mês depois, que o culto começava às 18 horas. Aí nós começamos a rir um pro outro, né? E até hoje, né, nós estamos aqui, graças a Deus, né? Nessa área. A gente foi ficando, né? Foi um momento de mudança em todos os sentidos, né? A gente estava mudando de casa, recebemos um direcionamento de que mudaríamos também, né, de igreja.
Mas até então a gente não tinha escolhido um lugar. O nosso coração achava que era uma igreja batista. Todo dia a gente se arrumava, né? Tinha aquela cultura mesmo de ir para a igreja de noite, se arrumava, mas não sabia para onde ia. Ficava, né, caçando uma igreja, às vezes, de pessoas conhecidas, pastores conhecidos. Mas a gente percebeu mesmo um direcionamento de Deus para a gente ficar aqui. Porque quando a gente chegou aqui, começou a visitar, nós fomos bem acolhidos, né? Bem recebidos, assim, a gente se sentiu bem-vindo, né? Verdadeiramente. E acabou ficando, no início mesmo, por uma questão de ver vocês participando, né? Você e o Gabriel participando, envolvidos no Ministério Infantil, porque eu acredito que quando nós temos filhos pequenos, isso é um fator decisivo para congregar. Quando a igreja ela tem um ministério infantil forte e ela investe em crianças e ela envolve as crianças do ministério, né? Os pais, isso é um fator determinante para eles decidirem ficar nessa congregação. Foi para a gente, e a gente já ouviu muitas outras vezes pais falarem sobre isso, né? E foi para nós também, a gente acabou ficando e a gente glorifica a Deus por isso. Eu também gosto muito dessa área, gostei muito de ter ficado aqui, de fazer parte deste lugar, né, desta igreja que nós estamos hoje. E sobre a gente não ver, né, para quem não sabe, quem não acompanha a gente há muito tempo, antes esse lugar era uma casa bem pequena, não era este templo enorme, tinha um portão de uma casa mesmo, e só tinha uma pequena placa escrito Casa de Oração, né? E a gente não sabia que aqui era uma igreja de verdade. Então, vindo para esse novo lugar, não era a primeira vez que vocês tinham um trabalho, né, ministerial, assim, um trabalho na obra, mas o que motivou vocês a trabalhar com o Ministério de Jovens em específico? Lá no começo, na primeira vez. Na verdade, né, quando nós chegamos aqui, como bem você falou, né, Sarina, na outra igreja nós sempre fomos muito ativos, né, a trabalhar, porque nós cremos, né, que numa obra, aquele que não é produtivo, né, eu acho que ele não se torna assim, como é que eu posso falar assim, participante, né, da construção da obra. Ele é apenas um espectador, né. E o Senhor tem colocado isso no coração da Jussara, né? Eu lembro, né, quando eu a conheci, né, ela já era envolvida, né? Lá na outra igreja ela trabalhava com adolescentes também, com adolescentes, né? Eu lembro que ela fez na outra igreja ela fez uma ação lá que até hoje me pergunta assim, né? Não foi dela, foi de Deus mesmo. Ela conseguiu levar 11 adolescentes, né, de Manaus para Curitiba para um evento lá, irmãos. Agora se né, você for ver, né, a realidade daquelas pessoas na época, financeiramente nenhum deles teria condições de, talvez 2, no máximo 3 teriam condições de custear, né, a sua despesa, né, Manaus e Curitiba na época, né, e ela, né, o Senhor colocou no coração dela lá o desejo de levar, né, para participar de um congresso que ia ter na primeira igreja batista de Curitiba, né, mas foi um trabalho muito árduo, né, é por isso que desde aí... Trabalho e milagre. Né? Trabalho e milagre, na verdade, né, porque... Eu lembro que, às vezes, de final de semana, né, ela se empenhava de pegar e vocês eram pequenos, né? Tanto é que você foi também, né? Você tinha, se não me engano, 5, 6 anos. Não, eu tinha 8. Tinha 8 anos, né? Acho que 8 anos, é isso mesmo, né? Mas ela se empenhava, né? Chamava os adolescentes para ir fazer venda, né? Para fazer... Lavar carro, atividades onde, né, fosse arrecadasse recursos, né, para ir. 11, imagina hoje, quanto é que não daria? 11 passagens, ida e volta para Curitiba. Não, foi para São Paulo, né? São Paulo foram de ônibus para Curitiba. Então, né, eu lembro muito bem isso como se fosse hoje, né? Isso me motivou muito, mais ainda, né, a fazer parte de todo o trabalho, né, que seja para envolver, sabe, assim, não somente envolver, né, mas que seja para despertar, né, ou fazer o jovem, o adolescente ter um encontro com o Senhor, né? E aquele projeto, né, foi justamente, teve um encontro lá na primeira igreja batista de Curitiba, né, que teve um congresso de jovens lá. Foi muito maravilhoso, né, que os jovens na época voltaram impactados de lá, né? Foi muito gratificante mesmo, né? E desde aí, né, fez, né, assim, essa chama assim, de trabalhar já com jovem e adolescente, né?
E quando vocês se tornaram adolescente, jovem, ardeu mais ainda essa chama no meu coração, porque eu queria acompanhar vocês nessa caminhada, né? E nada melhor a gente acompanhar do que a gente estar perto, né, do projeto, né, que é fazer parte desse ministério, trabalhar com jovens. Eu sempre, desde da minha adolescência, né, eu nunca fui o tipo de pessoa que gostei de ficar, ser só uma espectadora, né, na igreja. Sempre gostei de estar do lado do pastor, ajudando, do lado de lideranças e tal. E tive uma adolescência, né, que deu as suas cabeçadas, né, muitos erros, mesmo conhecendo o Senhor, conhecendo a verdade. E quando já adulta, Deus colocou no meu coração o desejo de orientar jovens, orientar adolescentes. Sempre doeu muito no meu coração ver adolescentes se perdendo nas suas ações, às vezes na falta de uma orientação, na falta de alguém que pudesse, né, dar a mão, orientar. E eu sempre pedi de Deus isso. Eu dizia: Senhor, eu quero muito ser instrumento na vida dessas pessoas, né, desses adolescentes, desses jovens. E um outro desejo pessoal que eu tinha, sempre foi assim, né, no meu coração, era de servir com a minha família. A primeira vez que eu assumi um trabalho de adolescente, no caso, até porque a Igreja Batista não tinha essa cultura, né, de ir como casais, né? De ir como casal, né, diferente, por exemplo, da Igreja da Assembleia de Deus hoje, né, não sei dizer se ainda permanece assim na Batista. Mas assim, na época era aquela pessoa que ela era levantada líder e ela que servia. Às vezes servia até com outro líder. E os ministérios eram separados também, né? Sim, bastante. Meninas e meninos. Isso. Né? Então, a primeira vez que eu fui levantada como líder de adolescente na igreja, na Batista, o Silas sempre me auxiliou, mas era eu que estava ali na frente, né? Mas no meu coração sempre teve esse desejo de servir junto com meu esposo. E aí aqui Deus veio trazer isso, né? Fazer isso uma realidade. Só para assim, não deixar passar, né? E eu aceitei Jesus, né, num congresso de jovens. De jovens, né? De adolescentes, né? Participei, eu lembro que se fosse hoje, né? Eu participei desse congresso, né, que teve na Igreja Batista, na época, né? Era um congresso de jovens adolescentes, né? E foi onde eu aceitei Jesus, né? Glória a Deus. Do Senhor, onde Ele me selou, né, com o seu Espírito Santo. E por falar nisso, né, assim, que a senhora acabou de dizer, eu sei que por muito tempo a senhora trabalhou sozinha, entre aspas, né? Porque a senhora, apesar de estar lá sozinha, mas a senhora sempre levou a família toda para fazer as coisas, em diversas funções, na verdade, não só como líder de adolescentes, né? Mas como é agora assumir um ministério como casal? O que mudou para a senhora e depois para o senhor também? Como casal, acho que fica mais leve, né? Fica muito mais leve, porque você não tem aquela responsabilidade ou aquele peso de tomar decisões sozinha, de planejar sozinho. Então, a gente sempre conversa, né? A gente pode fazer, vamos fazer isso e tal, aí ele dá o direcionamento, não, acho melhor a gente ir por aqui e tal. Traz um outro ponto de vista, porque você nem sempre tem a visão do todo, né? Como gostaria. E tem também aquela abertura, por exemplo, como o nosso ministério é misto, de tratar com meninos, né? Aí eu já trato com as meninas, ele trata com os jovens, né? Com os adolescentes. Então, isso deixa muito mais suave, né, o trabalho, apesar de não diminui o desafio, mas diminui o peso, com certeza. E para você? Como ela falou, né? Tanto é que hoje em dia, né, nós estamos numa outra época, né, em relação à tecnologia, né? Você vê que hoje em dia nós reunimos até pela internet, online, né? Isso facilita, né? Porque hoje nós estamos, como eu falei, né, no culto, né, de domingo, né, da nossa atividade da praça, né, todo mundo tem suas ocupações, né? Muitas vezes nós queremos reunir, né, presencial, mas como todo mundo tem sua atividade, né, chega tarde, aí nós reunimos, né,
em reuniões online, né? Mas em relação a trabalhar junto como casal, com certeza é muito mais leve, né? Não que diminui a responsabilidade, né? Mas é isso que a senhora falou, né? Eu me sinto muito feliz assim quando chego, às vezes, um rapaz, né? Eu tenho até um testemunho assim em relação ao irmão Lúcio, né? Fiquei muito feliz quando ele veio comigo assim, ele me perguntar assim, né? Qual seria a melhor forma dele, do curso, da escolha do curso dele, né? Fiquei feliz, assim, me sinto importante, né? Porque, tipo assim, ele sentiu assim uma abertura de conversar comigo, né? Não tipo assim, né? Confiança. De confiança, né? Assim, naquela profissão que, né? Do ponto de vista meu para ele, né? E ele assim entendeu, né? Então, isso, tipo assim, será que ele teria essa mesma abertura com a Sara, né, como mulher? Talvez ficasse com tivesse uma barreira, né? Mas fica mais flexível realmente, né? O homem tratar com outro homem, né? Fica mais flexível, né? Lógico que não é impossível também um jovem rapaz, um homem, né? Você conciliar com a Sara, né? No caso, igual muitas vezes o moço perguntar alguma coisa sobre, para mim também, né? Alguma dúvida que tenha, né? Mas que realmente com o casal trabalhando junto, né? É muito legal, né? É muito bonito porque, queira ou não, né, fica mais leve para os dois, e eu acho que une mais os dois em relação ao ministério, em relação a tudo na vida, deixa mais unidos os dois. Muito bem. E assim, né, qual eram as expectativas que vocês tinham? Nós temos aqui, né, um ministério que ele está dividido em 2 momentos, assim, durante a caminhada de vocês nesta igreja. Mas qual eram as expectativas que vocês tinham ainda lá no início, quando foram chamados pela primeira vez? As expectativas para o Ministério de Jovens. Eu vou falar primeiro, né? Porque, na verdade, quando nós fomos... como nós chegamos nessa igreja aqui, né? Tanto é que algumas pessoas da igreja aqui achavam que nós éramos parentes do pastor Davi. Porque assim que eles chegaram, né, na igreja, há poucos meses nós também já chegamos. E ficou uma afinidade, né? Nós ficamos com uma afinidade, né? Tanto é que nós sempre, como ele morava próximo da nossa casa, né? Aí pessoas achavam que ele era nosso parente, assim, era família, né? Mas não, né? E ele viu, né? Por isso que é importante o casal trabalhar junto, né? Ele viu sempre, né? Que chegamos como família na igreja, né? Como família, né? Acho que o pastor viu em nós, né? Assim, não aquela questão de família padrão, família exemplar, não, né? Mas ele viu, né? Em nós uma família que tinha desejo, né? De estar na presença do Senhor, né? Uma família que tinha desejo de servir, né? Então ele nos convidou, né? Só que nós tínhamos uma cultura totalmente diferente, né? Em relação à doutrina, né? Da igreja de Adão para a igreja batista, né? E nós tivemos assim conflitos em relação a nós mesmos, assim, em questão de direcionamento, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Ele foi nos conduzindo, né, para o lado certo, né? Tanto é que ele nos tirou um tempo para a gente realmente entender que não era como nós achávamos que era, que deveria, que era na verdade, né? E nos trouxe de volta para a segunda etapa. Eu acho que a questão da expectativa, né, que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E aí, como a obra de Deus, ela é de Deus, vai se mostrando, conforme nós queremos servi-lo na vontade dele, vai se mostrando que não é do nosso jeito, que é do jeito dele. A gente veio com uma carga de experiência, de um trabalho com jovem, de resultado, sim, né, com jovem e adolescente, de um resultado muito bom, de um conhecimento do que o jovem gostava, né, de atividades e tudo. E a gente pôde implementar muita coisa disso, até gerar uma cultura, né, que não era tão ativa nesse sentido de muitas atividades, né, como acampamentos. A gente acabou trazendo isso para dentro da igreja. Mas a gente também foi sendo ensinado pelo Senhor a sermos servos, realmente, entender que a gente está numa igreja e que se nós queremos servir nesse lugar, nós também devemos nos adequando à cultura, se sujeitar um pouco. Nos sujeitar, né? Nos submeter à cultura do local, e isso é como todo relacionamento, né? A igreja é um relacionamento.
todo relacionamento ele tem o vai e vem. Eu tenho o que oferecer, eu tenho sempre o que contribuir na relação, né? Por exemplo, como na liderança, mas eu também tenho muito a receber. E isso aconteceu com a gente, com certeza. E eu acredito que foi exatamente essa questão que depois, né, aí a gente saiu do ministério, foi servir em outras áreas, e aí fomos convidados, né, a voltar para o Ministério de Jovens. E eu acho que isso é o divisor de águas, né, da liderança quando nós chegamos, e hoje é isso, é entender que é do jeito de Deus e que é dentro de uma cultura onde Deus nos inseriu, né? Uhum. E trazer, tipo assim, trazer a realidade da palavra de Deus, da vivência de Deus, e não que só atividades e diversão é o importante, né? Mas uma profundidade mesmo naquilo que Deus deseja para a juventude, né? Principalmente assim nesse tempo de pandemia, eu achei muito interessante assim, né? Deus, ele na sua soberania, eu entendo assim que Deus, ele viu tudo o que iria acontecer, a frieza, a indiferença que aconteceria depois, né, do retorno às atividades da igreja, a depois falta de conexão uns com os outros, né? Isso, né? E que seria necessário muito quebrantamento, muito empenho, né? No sentido de trazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre está na sua palavra. Então, assim, as atividades, elas são importantes. A criatividade, ela é muito importante, né? No trabalho com a juventude. Mas que num trabalho como ministério do corpo de Cristo, ele nunca pode excluir a presença de Deus, a palavra de Deus, a vida de Deus no meio da juventude, né? Uhum. Então esse tem sido o nosso foco nessa jornada agora, né? Nessa segunda fase. Na liderança 2.0. Tem sido o nosso foco, né? Tentar ser instrumento de Deus nesse momento para trazer no jovem, no adolescente, essa sede, esse anseio pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, por uma vida diária com o Senhor. Tanto é que são assuntos que a gente tem batido muito, né? Oração, a palavra, devocional diário, né? A vida com Deus, o andar com Deus diariamente, né? Então eu acho assim que as expectativas, elas não estão mais em nós, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode trazer. Hoje todas as expectativas do nosso ministério tá no Senhor. Uhum. E eu acredito que está no lugar certo, né? Com certeza. Porque se você coloca as expectativas daquilo que você vai fazer em Deus, então você pode ter certeza que você pode seguro, né? Tá seguro. Eu também assim, e nem por isso nós não deixamos de fazer planejamento, né? Nós fazemos sim o planejamento, né? Do ministério, né? Da obra do trabalho, mas antes de tudo, né? Nós oramos ao Senhor para que Ele nos dê discernimento, orientação, né? Sabedoria para conduzir. Né? Uhum. Glória a Deus. E também, né, assim, só acrescentando um pouco, né, porque é engraçado ficar falando dessas coisas com vocês, né, porque querendo ou não a gente vive o ministério um pouco juntos, né, querendo ou não, já que tá lá dentro de casa e a gente gosta muito de conversar. E aí eu vejo, assim, que uma das coisas que a gente tem aprendido muito aqui é não que não existisse isso na Batista, né, é longe de mim falar sobre a outra igreja, mas eu acho que é uma questão de onde nós estamos como maturidade mesmo, né, com Deus, aprender justamente sobre o papel da obediência, né, o papel dos princípios, que se a gente não respeitar os princípios dentro do nosso ministério, a gente não tem como crescer, não é verdade? E se eu quero servir a Deus com o meu trabalho de liderança, né, eu vejo muito isso de vocês também, eu tenho que me colocar no lugar de servo,
né, de subserviência, não só de Deus, não é só Deus que manda em mim, mas Deus, ele direcionou todo um trabalho, né? A gente tem uma hierarquia, tem as autoridades sobre a nossa vida, né? E também perceber isso deixa o trabalho mais leve, né? A gente parar de ficar lutando. Essa é uma diferença que eu vejo um pouco entre a fase 1 e a fase 2, né? Da liderança de vocês, assim, que talvez antes a gente era muito acostumado em outros lugares a ter muita rédea, né? E aí, quando a gente é colocado numa rédea curta, a gente tenta lutar um pouco, né, contra aquelas coisas que querem nos controlar, assim. E a verdade é que quando a gente entende que você ter alguém que lhe guie, alguém que é sobre você, é uma questão de proteção, de cuidado, o trabalho fica mais leve também, né? Porque a responsabilidade não é só sua. E também a gente aprende a ser cuidado de um com o outro, né? Eu também falando um pouco da minha experiência como líder do Ministério Infantil, mas que isso é o que eu tenho aprendido, né? Eu me consultar às vezes com o pastor, ir lá falar algumas coisas e ele me orienta. Isso é o que tem deixado mais leve o trabalho da liderança, né? É verdade. Pode falar. E também, né, essa questão de você honrar, né, a honra, a liderança. Eu digo, nós, quando nós éramos da Batista, nós éramos obedientes aos nossos pastores. E nunca vimos nisso nenhum... tipo assim, nunca vimos isso como ruim, né? Muito pelo contrário, isso nos protegeu verdadeiramente de laços assim terríveis, né? E quando viemos para a Assembleia, isso nunca mudou no nosso coração. E o pastor Davi, ele é um homem de Deus assim, com o coração muito sincero diante do Senhor. Então sempre foi aquela pessoa que a gente teve total liberdade de chegar e falar das ideias que a gente tinha, e mesmo quando essas ideias elas eram assim, né, com muito cuidado com a palavra, né, mas podada, né, a gente podia perceber um zelo pela obra, né? Não era porque queria nos parar ou porque queria atrapalhar o nosso trabalho, não era isso. A gente nunca sentiu isso. Tanto é que nunca houve uma ferida nesse sentido, né? A gente sempre se viu assim muito cuidado, né? E assim, isso eu conto até como um testemunho aqui, né, da minha igreja, assim, da minha igreja, né, como a Edilena pregou domingo, né, um lugar que você pode chamar de seu. E verdadeiramente nós fomos pelos nossos pastores, né, pelos nossos líderes que Deus colocou diante de nós. Nós fomos cuidados, fomos sarados, discipulados, né? Porque muitas vezes a gente acha, né, ou às vezes os liderados acham que porque nós estamos no papel de liderança, a gente não precisa receber, e isso é um engano muito grande, e é um laço até para muitos líderes que podem pensar assim, né? Porque na verdade nós muito mais precisamos receber, precisamos nos submeter, precisamos ouvir uma orientação, né, de quem Deus coloca sobre nós. E isso foi para nós, assim, na vida do pastor Davi, da pastora Gláucia, e também na vida de outros líderes, né, que Deus colocou na nossa vida, como o pastor Fabiano, né, em determinado momento, a pastora Luciana. Foi assim, de suma importância para nós crescermos, sermos discipulados, sermos sarados, tratados por Deus, né? E eu acredito que tudo isso nos preparou para viver hoje o que a gente tem vivido na liderança. Justamente, né, essa parte que a senhora falou, que seria muito importante, né, assim, que muitos irmãos também entendessem, né, o tratamento para a sua vida, né? Eu digo assim porque, olha, quando nós chegamos aqui, vocês eram crianças, né? Quer dizer, você foi, né,
amada, você foi cuidada, que você e o Gabriel, né? Eu lembro que o Gabriel, ele tinha uma dificuldade de se relacionar, incrível, né? Ele era muito tímido, o Gabriel, né? Mas eu lembro que a irmã de Helena, que era líder de crianças aqui, né? Pegou o Gabriel, né? De uma maneira assim que eu tenho uma gratidão muito grande no coração pela vida da irmã de Helena, né? Porque ela, tipo assim, ela abraçou o Gabriel, né? De uma forma assim, que o Gabriel envolveu o Gabriel de uma forma assim, que o Gabriel se soltou, né? Ele ficou, como eu posso dizer assim, ele evoluiu, né? Ele tem relação a se socializar, né? Porque ele era muito tímido, né? Então, só que para isso acontecer, nós tivemos que deixar acontecer, a ser cuidado. Assim como a senhora falou, né, em relação ao ministerial, né? Nós trabalhamos também com casais, né, na época, né? E nosso vídeo de casais, né, eles nos ensinaram muito, né? Nos ensinaram muito mesmo, né? E com isso, né, nós adquirimos, né, ter confiança em nós, nos passar também essa parte de trabalhar com casais, onde também nós fomos muito a ser edificados e aprender, porque como uma irmã, né, uma jovem fala aqui quando ela vai ministrar, que o Senhor às vezes nos permite, né, nós passarmos por situações, infelizmente, né, adversas, que é para a gente adquirir aquela experiência ali, para justamente, né, passar, né, para outros, para jovens, para adolescentes, para adultos, né, que para não cair naquele laço, não cair naquela, que eu digo assim, naquele engano, né? Nós passarmos às vezes um conselho daquilo que nós nos passamos, não temos experiência na pele, é bom sim que, né, é um conselho, mas quando você passa pelaquela situação, né, a sua experiência ela é mais forte. Então a gente acaba passando para o jovem, para o adolescente, né, de uma maneira assim que ele devia sentir temor de não passar por aquilo, né? Porque muitas das vezes muitos adolescentes, infelizmente jovens, ele não tem força de sair e acaba infelizmente, né, se entregando, né? Então hoje, né, nós trabalhamos muito com isso, em advertir o jovem, né, em advertir o adolescente, né, justamente com essa parte, né, do temor ao Senhor, né? Por isso que nós hoje, né, eu e minha esposa, nós nos preocupamos muito assim em fazer o adolescente, o jovem entender que ele tem que ter essa intimidade com o Senhor. E ele só vai ter essa intimidade com o Senhor, né, se ele buscar, né, através da leitura da palavra e oração. E por isso nós temos esse projeto, né, da Rede Jovem, né, que todo dia um líder dá uma palavra, né, onde essa palavra tem falado muito comigo às vezes, que os irmãos colocam ali, né? E é justamente essa preocupação nossa, né? Fazer com que o jovem e adolescente entenda que o Senhor, na vida dele, verdadeiramente vai livrar ele de ciladas, de laços, né? E de cair, né? Então, justamente, né, essa é hoje, né, nossa maturidade maior na nossa vida como líder hoje, né? Essa preocupação em saber que tudo está no controle do Senhor. Beleza. Então, agora falando um pouco assim, né, já que a gente falou sobre um tempo antes, um tempo fora, o que esse tempo fora de vocês trouxe de aprendizado que vocês podem aplicar agora nessa nova caminhada, né, da liderança do Ministério Jovem? Esse tempo fora não foi fora da igreja, né? Gente, não. Foi trabalhando com casais, na tesouraria, um monte de lugar. Primeiro nós fomos chamados para a tesouraria, né? Esse serviço na tesouraria foi 7 anos, né? Um pouco mais de 7 anos. E foi, com certeza, foi um tempo assim que Deus mesmo separou pra gente, né? Ali tá oferecendo esse serviço à igreja. A gente aprendeu muita coisa, principalmente em relação ao temor, né? Eu acredito que Deus ele usou esse tempo para trabalhar o temor do Senhor no nosso coração, de lidar com as coisas de Deus, de lidar com... porque você está lidando com dinheiro, né? E é um dinheiro que não é nosso, e também não é da igreja. É um dinheiro que é do Senhor. É um valor que é do Senhor. E a gente
agradece a confiança que foi depositado na gente durante todo esse tempo. E assim a gente tentou sempre trabalhar com muita responsabilidade, muito temor, e cada dia maior. Era incrível assim, porque e isso parte até do nosso pastor, né? Talvez seja um lado que as pessoas elas não conheçam, né, do nosso pastor, mas, por exemplo, como tesoureiros, uma coisa que o pastor ele sempre dizia pra gente assim, que a gente precisava sempre prestar muita atenção em tudo aquilo que a gente investir, né, o valor que era dado, porque ali era o dízimo, a oferta de um assalariado, de uma lavadeira, de uma diarista, de um pequeno empreendedor ali, uma pessoa que ele acredita, né, no cuidado de Deus sobre a vida dele, e que porque ele acredita, ele vai lá e ele dizima e ele oferta. Então nós sempre temos que ter, né, o pastor sempre dizia assim, então nós temos que ter temor sobre isso que é colocado na nossa mão, que não é para nós, né? Então assim, foram 7 anos aprendendo a zelar cada dia mais, né? E Deus realmente encheu de zelo o nosso coração e de cuidar da casa do Senhor, porque a tesouraria ela trouxe esse olhar, né, sobre a casa de Deus, sobre as coisas, né, de Deus, e foram 7 anos ali, mais de 7 anos um pouco, né, servindo e vendo como Deus também é um Deus assim de verdadeiramente milagre, sabe? Assim, ver Deus sustentar a igreja, né? Graças a Deus a gente tem além de um pastor temente a Deus, a gente tem um ótimo administrador, né? Porque ele administra assim a casa do Senhor com muito cuidado, muito zelo. Passamos pela construção do templo, né? A gente era tesoureiro, né? Durante, né, todo o processo de construção do templo, e a gente vê assim o milagre de Deus na vida de pessoas assim diárias, né? Pessoas, eu fico assim até emocionada, né? Porque a gente pegava envelopes de dízimos, de oferta, e às vezes tinha ali, né, uma oferta por uma bênção recebida, e a gente percebia assim, nossa, Deus tem abençoado o seu povo, né? Deus tem feito prosperar o seu povo, e ofertas pequenas, ofertas de valores, né, maiores, mas em tudo a gente vê assim a provisão de Deus, Deus trazendo, sabe, o sustento, né, o cuidado. Durante a pandemia, como tesoureiros também a gente pôde aprender muito, né, porque a gente foi chamado já no 2º ano, né, da pandemia, que a gente foi chamado para assumir a liderança dos jovens, e ainda permanecemos um tempo como tesoureiros, né, e ver Deus trabalhar assim no tempo de pandemia com a igreja, né, suprindo em tudo, vendo o cuidado do nosso pastor, né, com os membros, assim, que mesmo a igreja fechada, né, tentando dar assistência, sabe, em tudo. Então assim, né, a tua pergunta foi como esse aprendizado nos traz, como que a gente pode trazer esse aprendizado para usar na liderança com os jovens, vendo que Deus ele faz milagres, ele ainda é o Deus e sempre vai ser o Deus que faz milagres diários, sabe, o Deus que supre uma necessidade, o Deus que pode visitar a vida daquele jovem, porque a gente tem adolescentes, a gente sabe da realidade da vida, né, de cada liderado, e aí a gente, às vezes a gente não tem a condição de alcançar a necessidade daquele jovem da forma como muitas vezes algumas pessoas esperam, mas a gente pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, Tu és o Deus que não deixa faltar,
Então visita a casa daquele jovem, daquele adolescente, visita a casa daquela pessoa que está precisando, né, de um pai que está desempregado, e a gente saber que Deus, ele, assim como Ele tem suprido a sua igreja, né, Ele também pode entrar na casa daquele jovem, daquele adolescente e suprir. E com os casais, a gente foi líder de casais, né? Depois, né? Tesoureira e líder de casais também. E como líder de casais, a gente pôde ver a dinâmica de muitas famílias. Perceber que mesmo muitas vezes servindo dentro de casa, sendo cristãos, mas dentro de casa não havia uma dinâmica de testemunho, né? E tanto é que hoje, por exemplo, como é que a gente traz isso, esse entendimento que nós tivemos como líderes de casais? É que hoje a gente chega no culto e a gente direciona a palavra aos pais, né? A gente fala da importância do pai assumir a responsabilidade espiritual pelo seu filho, porque muitas vezes nós temos visto famílias que delegam a salvação dos seus filhos aos líderes de célula, aos líderes de ministério de jovens, de adolescentes, quando na verdade o filho é dele. Deus deu para ele. O filho é uma bênção que Deus dá aos pais, né? E aí a gente sempre tem trazido essa palavra, que às vezes pode parecer até dura, mas porque é necessário que nós, como pais, né, que nós tenhamos esse posicionamento de nos importar. Não, eu vou ser a pessoa que vai se importar se o meu filho conhece Jesus, se o meu filho tem uma experiência com Jesus, então eu vou estar dentro de casa, vou estar prestando atenção. E não só prestando atenção, mas eu vou facilitar o caminho para que meu filho participe das atividades da igreja, esteja envolvido numa célula, esteja envolvido no ministério. Eu vou me preocupar, eu vou me informar. Então, isso, eu acredito que essa experiência de ver, de saber o que acontece, né, no ambiente familiar, pela experiência que a gente teve com casais, nos traz essa percepção de chamar os pais a essa responsabilidade, sabe? Foi muito interessante. Um pouco, né? Mas muito interessante, né? Porque é uma do engano, né? Que muitas vezes digo assim, não somente um líder, mas até mesmo um pai, né? Porque o pai é um líder, o pai e a mãe são líderes, né? Dentro do seu lar, são líderes, né? Dos seus filhos, né? É de achar que ele não se pode tirar aprendizado, né, em pequenas coisas a qual você vive, né, na vontade de Deus, né? Como a senhora falou, né, em relação quando nós fomos líderes de casais, né? Nossa, nós tínhamos muita experiência, né? Aí o Senhor nos proporcionou assim momentos, né, muito maravilhosos, né? Porque quando nós entregamos a célula que nós éramos líder, eu nunca esqueço, né, de casais que chegaram até nós. Agora eu falar que nem isso, até me emociona, né? Teve casais que chegou até nós chorando assim, né? Falou mesmo assim, irmãos, muito obrigado porque é pelo que vocês fizeram por nós como casal. Pô, eu só não lagrimei porque, né, ia ficar feio, né? Mas assim, né? É gratificante, né? Justamente essa é a recompensa que nós temos também hoje, Sarena. Quando um pai chega com a gente e diz assim, irmão, obrigado porque você tem envolvido meu filho nesse trabalho, irmão, obrigado porque você está dando meu filho, né? Isso é o pagamento que não tem preço de ouvir isso de um pai hoje, né? De ele ver o cuidado que nós temos como líder com seu filho, não somente nos entretenimentos, mas nas atividades espiritual da igreja, né? Eu lembro de uma irmã que hoje mesmo, né, na programação que teve com os jovens, né, a irmã chegou, né, maravilhada, alegre, né, agradecendo por nós termos envolvido, né, o filho dela na programação, né, e a outra irmã também, né, quer dizer, e isso nos remete, né, quando nós éramos líderes de casais, porque lá era assim, né, casais que têm seus problemas, né, quantas vezes, né, eu e ela, né, nós íamos visitar casal que estamos brigados, né, aí chegávamos lá, né, o filho vendo tudo aquilo ali, nós orientávamos ele que aquilo não era bom para o filho dele.
porque o filho dele estava vendo um conflito, né, a qual ia guardar na mente da criança, né, aquilo ali. E isso traz hoje, a gente orienta muitas vezes para os jovens, isso, nosso líder hoje também isso, né, que nós temos que ter discernimento, né, de conflito dentro de casa, porque às vezes, né, é gerado às vezes por muitas circunstâncias, por muita situação na verdade, né, às vezes financeiro dos pais, né, às vezes problemas com o chefe, né, e quando nós éramos líderes de casais, né, o Senhor nos usou muito, né, usou nós e o irmão Ulisses e a irmã Lúcia também, nós somos muito gratos a eles, porque eles até hoje, né, nós temos uma afinidade muito grande, né, tanto é que o Senhor nos usou, né, como casal, eu, minha esposa e o Ulisses com a Lúcia, para nós fazermos um casamento de 7 casais, 6 casais aqui nessa igreja, né? Casais que viviam, como diz minha mãe, junto, né? Eles viviam, né, na ilegalidade em relacionamento conjugal, né? Mas o Senhor nos usou para nós conversarmos com ele, né? Todos eles aceitaram, né, a se legalizar perante o Senhor, né? Foi uma coisa linda, o casamento foi aqui na igreja, né? Foi algo muito maravilhoso, mas tudo isso aconteceu, né, porque tipo assim, o Senhor, nós deixamos ser usado, né, para a obra do momento, que era com casais, né? E isso aí, né, é algo assim que só acontece porque você se dispõe, né, se dispõe a estar. Como hoje nós estamos, né, na frente dos jovens, né, seria muito cômodo, no caso, né, nós só delegarmos tarefa para os nossos líderes, porque graças a Deus o Senhor foi bom conosco, né, nessa etapa agora, colocou só líderes de excelência. Né? Nós trabalhamos com líderes que, glória a Deus pela vida de cada um deles, né? Mas nós só não delegamos, né, tarefa para eles, nós estamos na frente deles. Porque o líder é assim, o líder tem que estar na frente. Porque... Oi? Envolvido. Sim, né? Na frente, né? Porque não somente passar confiança para o seu liderado, mas para ele ver que tem líder que pode confiar. Né? E eu glorifico a Deus porque essa nossa liderança jovem que temos hoje, né? São jovens que temente ao Senhor primeiramente, né? E eles confiam, né? Confiam no nosso trabalho e estão conosco, né? Nos trabalhos, no desafio que é feito, né? Para a rede jovem, né? E esse né? Assim, a segunda etapa agora, né? Nós passamos por como diz o ditado, por estreitos, né? A qual, né, nos fez realmente nós entendermos que cada vez mais nós somos dependentes do Senhor. E é Ele que nos orienta, nos capacita e nos direciona ao caminho. Amém. E aproveitando, né, essa fala assim, para a gente terminar, fazer o fechamento deste episódio, eu queria saber qual é a visão que vocês têm a partir de agora, né, para esse novo tempo, esse novo chamado que vocês receberam agora, que veio num momento de dificuldade, né, como a gente sabe, no meio da pandemia, mas o que Deus tem falado assim no coração de vocês, do tipo, para onde nós vamos agora, como rede? Spoiler, hein? Vai. Eu queria começar agora, né, porque também queria assim relembrar, né, o momento crítico da pandemia, né? Não sei se você lembra, nós conversávamos muito assim, né? A expectativa do homem, né? Poxa, né? Eu vim pra cá, né? Eu lembro que começou o culto online, né? Aí vinha pra cá eu, o pastor Davi, o irmão Dávila, o irmão Pedro Quina. Eu vinha porque era tesoureiro, né? O irmão Josenei, né? Pra trabalhar na mídia, né? Aí olha a nossa expectativa, né? Que era, poxa, pastor, quando terminar essa pandemia, esse tempo vai ser pequeno, porque vai bombar de irmão com saudade da igreja. Todo mundo com saudade, né? Quero voltar. Todo mundo sabe quando... irmãos, que decepção, né? Decepção, nossa, como humano, né? Na verdade como humano. Porque, infelizmente, irmãos, né, o que aconteceu foi que as pessoas parece que elas perderam o prazer de estar na casa do Senhor. Muito lamentável, né? Jovens, adultos, casais. E aqui não, né? Que eu não vi isso. Eu não lembro. Mas em outras congregações eu vi que teve separações, divórcio. Porque os casais estavam tão acostumados a estar distantes, um trabalho, outro por trabalho, né? Que não se encontravam. Quando passaram a ficar juntos, né? Não se suportaram, né? E isso, né? Eu creio que aqueles que estão hoje na casa do Senhor, né, permaneceram, né? Eu digo assim, que realmente estão com o coração, né? Com o coração assim, desejoso de estar perto do Senhor, né?
Agora, voltando, né, para o projeto, para a perspectiva, né, a expectativa, na verdade, né, é essa, né, Sarana? Projetos, né, como esse, né, que, graças a Deus o Senhor, né, fez, né, sair do papel, né, e está sendo, não posso dizer assim, está ganhando vida, né, e esperamos, né, crescer muito mais, porque o objetivo desse trabalho, né, como foi falado, é de edificar vidas através do testemunho que é dado, né. Pessoas que você que está assistindo, no caso, né, que trabalha com o Ministério de Jovens, ame seus jovens, ame-o, né, ame-o e apresente para ele que todos os dias, se você puder, né, o caminho, né, assim, o relacionamento com o Senhor, porque se ele se relacionar com o Senhor, com o Espírito Santo, ele vai cada dia mais entender o seu projeto para a vida dele, né? Então essa é a nossa expectativa. Que assim, né, que o jovem, uma coisa que Deus tem falado muito no nosso coração, né, e a gente até conversa muito sobre isso, né, é que nós acreditamos sim que mesmo em tempos modernos, né, hoje fala-se que a gente está num tempo de pós-verdade, pós-verdade, né, mas não para nós, né, isso não deve ser a realidade daquele que crê em Jesus. Porque para o cristão, né, para aquele que tem Jesus Cristo como o seu Senhor da sua vida, né, ele é a verdade. Então, não Jesus, existe nada depois dele. Não existe nada depois dele, né? Pós ele não existe. Então, o que nós acreditamos? Que nesse tempo, mesmo nesses tempos, é possível sim ter uma juventude, ter jovens, ter adolescentes que queimam de amor por Jesus, que queimam apaixonados por Jesus, que queimam e que incendeiam o lugar onde eles estão. Então é isso que nós temos tentado colocar e trazer ao coração dos jovens. E estratégias, elas vêm e vão, mas a palavra, ela nunca passa. Tanto é que a palavra que hoje nós lemos, ela já tem mais de 2000 anos. Né? E ela é tão viva quanto era. Fazendo tanto sentido, né? Faz tanto sentido quanto fazia antes, né? E então assim, essa a nossa expectativa e nosso projeto, desejo do nosso coração, que queima no nosso coração, é que esses jovens, eles sejam verdadeiramente, essa juventude nessa geração, nesse tempo, sejam pós-pandêmico, seja o que for, não importa a circunstância externa, né, favorável ou desfavorável, mas que eles sejam jovens verdadeiramente apaixonados por Jesus e que eles desejem apontar Jesus para onde quer que eles estejam, o que quer que eles estejam fazendo, sempre a vida deles apontando Jesus. E como isso vai ser feito, nós acreditamos firmemente que o Senhor ele vai direcionando dia após dia, né, até que Ele venha. Amém. Já que eu faço parte, né, dessa rede, não tenho cargo de liderança na rede de jovens, mas eu acredito no direcionamento, né, dos meus líderes. E eu quero dizer, então, jovem, que se você não se adequa nesta visão, se você não vive de verdade queimando por Jesus, você pode começar a viver a partir de hoje. Que você pode mudar a sua vida para começar a viver de acordo com o princípio da palavra de Deus, para que não seja só uma aparência de vivo, mas para que tenha vida realmente fluindo do seu interior, a vida de Cristo através de nós, porque o Senhor ele conta conosco para que nós continuemos a ser a noiva que Ele vem buscar, para que nós continuemos a transformar a vida das pessoas através da nossa própria vida, com o nosso testemunho, com aquilo que Deus faz em nós, para que nós possamos alcançar e iluminar as outras pessoas. Então, é isso, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque eu tenho pais maravilhosos. Vocês são amores da minha vida. E eu quero muito agradecer a presença de vocês. Eu sei que a gente ainda vai se ver por aqui.
E que muito obrigada por você que nos acompanhou até aqui. Eu espero que você tenha sido edificado por este testemunho desse ministério. Ainda não foi o testemunho pessoal, mas ele está vindo aí. Mas hoje a gente queria contar um pouco para você a história de aonde que os embasamentos da PJ estão vindo aí, né? De qual é a visão que a gente tem caminhado. Então, que possa ter sido respondido, que você possa curtir, comentar, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e você possa esperar o nosso próximo vídeo, que com certeza vai ter mais um testemunho para mostrar ainda mais aquilo que Deus pode fazer. Amém? Amém. Glória a Deus.